Salve, salve rapaziada! Tudo tranquilo com vocês? Então, pessoal, tô aqui iniciando mais uma live, tá? Como que eu prometi nos meus stories, falando um pouquinho, né, da importância da avaliação funcional pro seu treino, tá bom? Então, assim, eu vou falar um bocado e para minha grata surpresa, hoje eu tenho um grande convidado, tá, para fazer a live aqui junto comigo, tá? Que é o professor Tacito, tá? Que ele vai estar fazendo aqui a live junto comigo. Cara, é referência na área aí da nutrição e tudo. Tem vários cursos, né, aí na área de nutrição, PhD, dá aula em faculdade, cursos espalhados pelo Brasil, tá? Eu só tô esperando ele entrar aí pra gente iniciar os trabalhos. Eu acho que vai ser bem bacana, pessoal. Ah, ele aí, ó, ele já chegou, tá na área, tá? E já vou puxar ele para ele poder começar a fazer a live junto comigo. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra, mestrão, fazer a live junto contigo. Grande mestre, continência sempre pro senhor. Obrigado aí por aceitar o convite, mestrão. A honra, Obrigado. a honra é minha participar da sua live. Pô, eu só tenho a agradecer, mestrão. Eu acho que vai me trazer muito aprendizado fazer essa live aí com o senhor. Eu que sou da área da educação física, né, e tudo. E é um assunto que o pessoal pede para eu estar toda hora abordando, que é sobre a importância de realizar a avaliação funcional, né? E, cara, eu acho... Olha o Cabo Cancha aí chegando, mestrão. Cabucan, se ele não vem, ele fica preso. Então, mestrão, assim, eu sempre falo bastante, né, na minha área, né, eu atuo bastante na musculação, dando personal em prédios, né, e tudo. E eu recebo muito, mestrão, também, não sei como que é o seu ponto de vista, avaliações vindo, né, de colegas de trabalho, tanto da minha área quanto da área de nutrição, muito com a balança de bioimpedância, né? E muita gente aí critica muito a balança de bioimpedância, tem gente que fala bem da balança de bioimpedância, enfim. Mas antes da gente começar a falar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, sobre a sua formação. Eu sei Bom, que é uma longa história aí, mas... o personal Suede, grande casca grossa, eu vou resumir falando o seguinte: a sua área é a minha área também, porque eu também sou profissional de educação física, né? Eu sou formado desde 1983, não sei se você já era nascido. Nasci em 85. Então, antes de você nascer. E eu fui fazer nutrição, atipicamente eu já era PhD, né? Então foi uma coisa bem estranha, porque eu já PhD, sentava ali na classe, na sala de aula, com as minhas coleguinhas, eram 34 mulheres, 2 suspeitos e eu, no curso de nutrição. E então a nossa jornada é bem longa, né? Com relação a essa pergunta que você me fez sobre avaliação, eu vou sintetizar isso de uma maneira bem simples. Imagina que você está com o seu carro com algum problema. E aí você chega lá no mecânico e fala assim: meu carro está com problema. Ele fala: então tá bom, eu já vou arrumar o que tem que ser arrumado. Aí fala: você não vai avaliar o meu carro para ver o que ele tem? Não, eu vou trocar a bateria e está tudo certo. Amigo, mas o problema não é na bateria, o problema é no motor. Não, mas vai por mim que está tudo certo. Quer dizer, como é que o cara vai avaliar o carro, né? Vai consertar o carro sem avaliar? É a mesma coisa com qualquer um dos nossos alunos, nossos pacientes. Então você não pode prescrever o treinamento sem avaliar. Você não pode prescrever dieta sem avaliar. Agora,
você tem que ter as ferramentas para fazer isso, né? Vamos supor que você não tenha a bioimpedância. Você vai fazer a avaliação com um compassinho ali de dobra cutânea, né? Vai usar o Syscoff, vai usar o Lang, eu prefiro o Lang. E vai usar o protocolo adequado, dependendo da população. Então, você sabe que quando é muito idoso, é falho porque a pele é muito fininha. Quando o cara é obeso mórbido, você não consegue medir. Então, você tem aí uma série de equações, né, para diversas populações que você tem que escolher. O que é muito importante você fazer é o seguinte: você não pode fazer a primeira avaliação e delegar a segunda para um outro profissional, porque aí vai ter inconsistência de medidas do próprio aparelho e do próprio avaliador. Então, porque a hora que você vai pinçar a dobra com o seu dedo, pode ser diferente do outro. A calibragem do seu aparelho pode ser diferente da calibragem do outro. Então, importante é que você atenda a um padrão metodológico, como a gente faz em pesquisa. Então, você vai usar o mesmo aparelho, o mesmo avaliador, e vai avaliar o sujeito de tantos em tantas vezes, nos mesmos pontos, usando as mesmas equações, para você chegar a um denominador comum. E isso vai te fazer o quê? Vai te dar o retrato desse seu aluno, desse seu paciente. Então, olha, com quem eu vou trabalhar vai estar me apresentando essa realidade. Então, ele tem tanto de gordura, tanto de massa magra, a altura dele é essa, a circunferência da coxa é assim, da cintura é assado, do braço é outra coisa, blá, 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 blá. Eu tenho ali uma visão de quem eu vou trabalhar e como eu vou trabalhar. Aí, logicamente, esse sujeito pode passar por uma avaliação nutricional para ver realmente se ele está comendo direito, se a alimentação dele está interessante, né? Blá, 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 blá. E aí você começa o trabalho, seguindo os objetivos do seu aluno, do seu paciente. Então, o que ele quer? Ele quer emagrecer, ele quer ganhar massa muscular, ele é atleta, qual é o tipo de esporte que ele pratica? Ah, não é, ele é como a gente fala nos Estados Unidos, é um fitness enthusiast, né, que é o que ele, aqui no Brasil, fala recreacionalmente ativo, né, mais fácil de falar em inglês que em português. E cada um tem um objetivo, né, e você vai lá e direciona o trabalhinho, daqui a 3 meses avalia de novo, mais 3 meses reavalia, e vai tocando, né, e vamos vendo se essa estratégia deu certo, não, tenho que mudar aqui, tenho que dar mais volume no treino, tenho que mexer aqui nos intervalos, tenho que melhorar a alimentação, vamos comer menos, está comendo muito. Então, tem uma série de coisas que você vai fazer no futuro. Mas o momento, né, o momento exige que você tenha um retrato do seu aluno. E você não pode escapar de avaliá-lo. Né? Tem conversa. Sim. Eu falo isso daí bastante, né, mestrão? Eu até um pouco tempo atrás, eu estava falando, eu também ainda atuo na sala de musculação, de academia, e além de atuar na sala, eu também tenho os meus alunos de personal também. E, rapaz, assim, os meus alunos de personal, eu faço em média em torno com eles de 3 a 5 avaliações, né, durante o ano, né? E, rapaz, eu vejo muito, mestrão, com os alunos, assim, do dia a dia, que é da minha convivência, né, os alunos da academia que se matriculam lá, o professor lá monta um treininho, eles vão treinar. Cara, assim, pessoas que são, como que o senhor acabou de falar, recrealmente ativas, que já estão lá treinando, né, há 6 meses, 1 ano e meio, nunca fizeram nenhuma avaliação, nem por nenhum profissional de educação física, e com o nutricionista dele também. Quer dizer, a maioria não procura um nutricionista. Os poucos que procuram, né, para poder dar uma ajudinha no treino, né, também não fazem um check-up, exames, né? Parece que é uma receita de bolo, né? Tanto o professor da academia parece que é aquele treino, né? Começa pelo leg, na série seguinte leg 45, enfim, um exemplo.
E também na parte de receitas, quando eu pergunto, teu nutricionista te passou algum exame para poder te avaliar, algum exame de sangue, sei lá, para ver se tu tem algum colesterol alto, enfim. Ele fala assim, pô, professor, não. Ele simplesmente só me passou aqui a dieta na primeira consulta, não fez nenhuma avaliação, não pediu nenhum exame, mandou a dieta e mandou eu seguir em frente. Isso daí é um assunto bem polêmico que eu É, vejo muito eu nisso. vou, eu vou fazer aí o papel de advogado do diabo, sabe como é que é? Porque a gente tem o ônus e o bônus, né? O pró e o contra. Então, olha só, embora o nutricionista ele possa pedir esses exames clínicos, muitas vezes esse aluno, esse paciente, ele não tem um convênio que autorize isso, né? E a gente sabe que custa isso, não é barato, né? Então, assim, o ideal seria que tivesse uma interação multiprofissional com o médico também, né? Então, o cara vai fazer uma consulta no médico, dependendo da necessidade, né, o médico vai chegar lá e vai lá, então vou te pedir esses exames, você faz, retorna aqui, dependendo da gravidade, eu vou passar o medicamento para você, ou, se não precisar, a gente caminha de qualquer maneira para a educação física, para fazer o treinamento, o exercício, e uma avaliação nutricional para a gente seguir em frente. Então, assim, tem que ver se esse aluno ele é um aluno doente ou não. De qualquer maneira, o médico ele vai fazer uma avaliação preliminar e vai ver se há necessidade ou não de solicitar os exames, né? O grande problema, vamos supor que ele solicite esses exames. O grande problema é a interpretação desses exames. Porque muitas vezes, tanto o médico como o nutricionista, eles não têm a experiência adequada para interpretar o exame dependendo quem fez esse exame. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você seja um atleta, né, de alto nível, de elite, e você foi fazer... Eu fui lá no Personal Suede, me falaram que o cara é o melhor que tem do Rio, né? E eu vou entregar o meu treinamento para ele e tal e coisa. Mas eu sou um cara já conhecido, sou famoso, sou atleta e tal e coisa. E o médico, né, não sei quem é, me indicaram, foi lá, me solicitou um exame, quando o exame chegou na mão dele, ele viu lá que a minha creatinina estava extremamente elevada. Se o médico não tem experiência com isso, ele vai internar você. Eu falo, pô, esse cara vai ter um ataque cardíaco. Esse cara está tendo uma lesão no coração. Essa creatinina aqui está muito alta. Só que o cara não sabe que se o cara é atleta ou se o cara fez um treinamento extremamente intenso, vai ser normal essa creatinina alta. Que o problema não é ela estar alta. O problema é quanto tempo vai demorar para ela normalizar e chegar em parâmetros aceitáveis ali. Eu dei um exemplo da creatinina, mas tem outros indicadores, né? Então, o mais importante é o profissional ter a experiência necessária para avaliar, interpretar esse exame e daí indicar uma conduta. E, logicamente, que os outros profissionais também. Porque o sujeito é profissional de educação física, não quer dizer que ele não deva ter um conhecimento básico sobre isso. Deve ter. Aliás, todo profissional da área da saúde, então, o profissional de educação física, o nutricionista, o biólogo, o fisioterapeuta, o médico, o biomédico, os caras têm que ter uma noção básica sobre tudo, porque são matérias básicas, né? Fisiologia, bioquímica, matéria básica. Logicamente que você, na faculdade de educação física, você não vai se tornar um especialista em interpretar exame clínico, mas você pelo menos tem que ter uma base. E dentro da sua área, sabe, olha, pode acontecer isso. Essa variável aqui pode ser por causa do exercício. E assim, o nutricionista também, olha, essa variável aqui pode ser por causa da ingestão de determinado macronutriente em excesso, que pode tocar, ou suplemento, que o cara ingeriu ou não, né? Então, assim, é uma série de variáveis que precisa haver uma conversa entre os profissionais.
para você poder seguir em frente. E isso causa o quê? Isso causa uma má interpretação dos resultados, e isso leva você a não errar na sua, na sua prescrição, tanto do exercício como na prescrição dietética. Logicamente que essa parte mais medicamentosa é competência do médico, não é do profissional de educação física e nem do nutricionista. Né? Então tem que ter aí uma multidisciplinaridade, né? Uma conversa entre as áreas da saúde para poder seguir em frente. Pô, perfeito, mestrão. Esclareceu bastante. E acabou que você falou um pouco aí do assunto, né, nessa área dos exames e tudo. É uma coisa que eu costumo falar muito, só que voltado para essa parte da avaliação funcional, né? Eu estava até conversando esses dias com os colegas e tudo, e eu trabalho muito com a balança de bioimpedância, né? É mais por causa da praticidade, né? Também, e como o senhor falou, a gente pega muito gente da terceira idade, da pele, que às vezes é um pouquinho mais difícil de pegar, pessoa obesa, ou até mesmo pessoa muito musculosa, né? Hipertrofiada, que é difícil se pegar e tudo. E eu uso um pouco da balança também da bioimpedância, um pouco mais pela praticidade, né? E eu estava falando isso daí com um colega meu esses dias, né? Que eu falei assim, cara, olha só, também não adianta nada você dar uma Ferrari do adipômetro para o cara, né, o melhor adipômetro, pedir para ele usar determinada metodologia da avaliação, se ele não tem a prática com o adipômetro, né? É mais jogo ele jogar com a balança de bioimpedância, por ser prática e de fácil manejo, né? Só que, Balança. atenção, a bioimpedância ela é uma ferramenta prática, mas você tem que ver também os prós e os contras, porque você tem que ver o nível de hidratação desse aluno, porque se não tiver adequado, o seu resultado vai ser inadequado. Inadequado. Entendeu? Então, assim, é um grande problema que a gente vem sofrendo já há muito tempo, né? Vamos botar mais de 30 anos, com relação entre a aproximação da academia que eu digo é da universidade, e do profissional em si, né? Que é o treinador, o personal e tudo mais. Muitas vezes você leva o seu aluno, o seu atleta, o seu paciente, para fazer um exame um pouquinho mais apurado, né, num ciclo ergômetro ou numa esteira, para ver VO2 máximo, para ver esses resultados mais diretos. E muitas vezes, normalmente é o fisiologista que faz isso, né? Muitas vezes ele te dá o laudo e você não sabe ler, né? Você não sabe interpretar aquilo lá. Então, quer dizer, se aquilo está de cabeça para baixo ou não, tanto faz. Porque ele só fez o negócio, mas você não sabe interpretar aquilo, então é como se tivesse feito. Daí o cara te deu uma Ferrari e tu não sabe dirigir. Então entra o problema do conhecimento. Então não adianta você ter a luzinha piscando, a coisa da última geração, se você não sabe o que tem lá, não sabe interpretar aquilo lá. Né? Para você ter uma ideia, quando eu estava nos Estados Unidos, a gente lá na Appalachian, nós tínhamos 2 laboratórios de bioquímica, e eu ficava em um deles ali, que era completo, tinham 2 freezer -80, e tinha um aparelho lá, um espectrofotômetro, que tinha acabado de chegar, 0 bala, e ninguém sabia usar, né? O meu irmão lá, o Steve McNaught, ele falou assim, pô, vem cá, já mexeu com isso aqui? Eu falei, olha, eu já vi um aparelho desse no Brasil, mas antes desse aqui, novo, eu nunca vi, não sei como é que faz. Ele falou, rapaz, então nós não vamos usar, porque ninguém sabe usar. Eu falei, cadê o técnico? Ah, o técnico teve que ir para não sei aonde, só vem o mês que vem, o aparelho vai ficar parado aqui. Eu falei, olha, tá vendo? A gente tem aqui um aparelho de última geração que a gente não consegue, né, ligar o aparelho.
tem que vir um técnico aqui para ensinar a gente. E ficou lá o aparelho, né? Ninguém, por mais que a gente pegasse o manual ali, né? O aparelho recém-construído ali, última geração. Quer dizer, hoje já, né? Já deve ter até mais moderno. Já tem 5 anos que eu voltei. Mas é assim. Então, de repente, se você tivesse ali uma metodologia um pouquinho mais arcaica, você seguir em frente, não precisaria da luzinha piscando lá da última geração. Então, o É conhecimento que, acima de tudo, sempre. sim. É que nem uma vez o Romário falou aí numa entrevista, falou, jogo é jogo, treino é treino, né? Tu não Né? adianta você ter um manual lá do coisa te explicando, na teoria tu sabe tudo. Chegou na hora da prática, tu não sabe fazer, vai sair tudo errado, né? Ó, tô vendo na live aqui um grande amigo meu, médico do esporte, doutor em medicina, filho do meu grande amigo e professor, Roberto Carlos Burini, o Franz Burini, está aqui na sua live, hein? Olha só. Olha Que aí, ó, honra, personal que suede. honra. Franz Burini na sua live. Eu só tenho a agradecer. A minha, mas quem trouxe essa galera de ótima qualidade foi o senhor, com certeza. Não, eu não, é Com você certeza. é o chefe aí. Eu tô aqui de bico. Aí, ó, mandou um oi para você aí, ó, Franz Burini. Queria eu ter um general de bico. Play, Mestrão. play. Deixa eu dar um toque. Ô, Franz, é o seguinte, ó, teu pai me quer que a gente faça uma live. Ele e mais alguém. Vamos fazer nós três. Eu, ele e você. Fala com o velhão lá. O pai, Já, poxa, Roberto Carlos Burini, um dos maiores bioquímicos desse país. Foi meu professor. pô, bacana, bacana. Uma old school. Pô, mestrão, Diga lá. outra dúvida que assim, eu já vi que assim, eu tô indo pela linha de raciocínio certo, tudo que o senhor falou, eu já aplico nos meus dia a dia, né, pensamento e tudo. É, e eu queria ver também sobre um outro assunto bem polêmico, já que o senhor também é formado mais tempo do que eu tenho de vida em educação física. Eu vejo muito, mestrão, quando eu faço avaliação de alguns alunos da academia, né? Faço lá a pesagem, tudo. Aí tu tem as medições, né? Com a fita métrica, braço, tórax, lá, perna e tudo. E eu vejo lá, às vezes, uma diferença absurda, né? De um lado para o outro. Né? Não é aquela diferença de 1, 2 centímetros que poderia, tipo, falar, diferença normal do dia a dia. Assim, diferença, assim, bem acentuada, mestrão, que dá para perceber mesmo num braço, num quadríceps e tudo. Eu estava conversando com um aluno meu que é atleta até de MMA, bom, preta, né, no Muay Thai, eu não sei o nome que se dá no Muay Thai quando recebe a última graduação, enfim. E ele sempre falou assim, Suede, eu tenho muita lesão de joelho, né? E é logo na perna que ele tem uma diferença de quase 7 centímetros menor do que a outra. O cara é manco, cara. 7 centímetros, o cara é manco. É quase 7 centímetros, mestrão. E a perna que ele chuta. E é a perna que ele chuta, mestrão. Então, Aí, provavelmente, essa diferença é no quadril. O cara deve ter o quadril totalmente desnivelado. Agora, o problema é que ele deve ter isso há muito tempo, não foi avaliado no passado, não e, foi. porra, o cara começou a treinar MMA sem saber. Isso já é um caso de fisioterapia. Né? O cara tem. E se vacilar, até de ortopedia. Porque Já operou o joelho 2 vezes, mestrão. não, o cara teve problema no joelho, com certeza tem problema no quadril, e esse problema no quadril gerou problema na coluna dele. Com certeza. Quer dizer, talvez, se esse cara fosse bem avaliado no passado e esses problemas fossem encontrados, nem seria lutador.
Diâmetro. Teve um. É o O outro. doutor perguntou. O Foi Franz, no diâmetro. ele já pode responder aqui mesmo. Ele melhor que eu. Um Responde, diâmetro. ó, é de comprimento ou de diâmetro? Diâmetro. Diâmetro. De- Mas e aí, o cara, ele anda normalmente? Ele anda normal. Anda normal. Quando ele manca, é porque, segundo ele, fez um treino mais puxado lá na luta dele, no Muay Thai e tudo. Mas quando eu vejo ele, se ele na minha frente disfarça muito bem, que não manca. Agora vem cá, você me falou o seguinte: a perna que ele chuta é a mais fina. É, Então, logicamente, que a perna de base é mais forte. Normalmente, a perna de base ela é mais forte, é um pouquinho mais hipertrofiada que a outra. Isso acontece sim. com skatista, acontece com surfista, dependendo se o cara é goofy ou regular, ele tem sempre a perna que fica atrás mais grossa que a perna da frente. Normalmente, o jogador de futebol, né, a perna que ele apoia é a mais grossa e a perna que ele chuta é um pouquinho mais fina. Agora, tem que ver o quão mais grossa é a de base e o quão mais fina é a outra, né? Eu até quando ele fez essa avaliação comigo, ele fez essa avaliação na semana que ele ia lutar, e depois ele sumiu da academia, voltou já operado do joelho. Então, Ó, segundo ele, foi na segundo, luta. segundo o Franz aqui, ó, ele está dizendo que um dos poucos lutadores que ele viu simetria foi o Lyoto Machida. Porque o Lyoto, como karateca, ele chuta com as duas pernas. Então ele praticamente tem as duas de base. Agora, a maioria dos outros lutadores, de Taekwondo, por exemplo, de Muay Thai, sempre tem uma perna fixa de base. O Karatê, ele tem essa troca aí constante, dependendo do estilo. E é bem normal, né? Não 7 centímetros, tá? Não normal 7 centímetros, não estou falando isso. Mas assim, é bem normal de lutadores, né? Que tanto Muay Thai, Karatê, Taekwondo, esse pessoal que dá soco, chute. Eu nunca peguei nenhum capoeirista, então não posso nem falar. Mas o que eu viro e mexe, eu vejo, cara, o pessoal vindo, eu vou fazer a avaliação deles. Eu acho bem interessante que eu vejo lá 2 centímetros, 3 centímetros de diâmetro, até aí, né, normal, né, tudo. Por exemplo, se pegar aí como um aluno, um tenista, principalmente se for um tenista aí de longos anos, você vai ver nitidamente a diferença de um braço para o outro. Nitidamente. Pô, eu mesmo, eu, eu fui, eu sou surfista desde os 10 anos de idade, vou fazer 61 anos. E eu sou um cara que sou goofy, por exemplo. A minha perna esquerda é a perna de trás, a perna que faz força. E a minha perna esquerda é um pouquinho mais grossa que a direita. Até aí normal, né? Sim. Yoga, o Burini elogiando aí a resenha, só tenho a agradecer. Eu Pô, estou pô, aprendendo com fé aqui, general. sendo. A resenha tem que ser boa, né, pô? Sim. Mestrão, aproveitar, né? Além da rasgação de seda, é, aproveitar muito mais experiência do senhor. Vou fazer 7 anos de formado ainda, mestrão, em junho agora. Cara, Ainda vou fazer 7 anos de formado. E queria aproveitar essa oportunidade aí de te agradecer, né? Já não estou terminando a live não, mas já de te agradecer de antemão por ter aceitado aí fazer a live, engrandecer aí, me ensinar muito profissionalmente, já que eu aprendo com o senhor em outras lives e tá poder participando no meu Instagram junto contigo aí nessa live daí. Tá, mestrão? Obrigado mesmo. E queria tirar uma dúvida com o senhor, mestrão. Assim, dúvida da sua opinião também, né?
Falou em relação ao tenista, né? Eu lembro que na minha época de faculdade, né, quando eu estava iniciando lá a minha faculdade, eu estudei com alguns ex-jogadores de futebol, Zé Carlos, goleiro do Flamengo, falecido goleiro do Flamengo e tudo, Ricardo Berna, que foi terceiro goleiro do Fluminense e tudo. E, cara, eu conversava muito com eles, essa mesma coisa que o senhor falou de esse pessoal que joga mais com uma perna só, com um braço só, ter essa diferença, né, de um lado para o outro, que é normal, né, principalmente em tenista ou um lutador que só chuta com uma perna, por exemplo, né. Perguntar, eu já tenho praticamente a minha opinião meio que formada em relação a isso, mas assim, na musculação, né, você lá fez lá a avaliação com treino na musculação, qual a sua opinião em relação a dá para diminuir a diferença ou tentar igualar e tudo? Olha, diminuir até dá, mas é difícil. Igualar, Difícil igualar, impossível. amigo. É o mesmo pensamento que eu Imagina tenho. só, vamos pegar um tenista. Imagina quantas vezes esse cara vai executar o mesmo movimento com o braço dominante dele. Por mais que você faça exercícios semelhantes, com musculação, com peso, né? Ele nunca vai igualar o número de repetições que ele vai fazer com o braço dominante, ou o outro atleta com a perna dominante. É muito difícil isso. Agora, lógico, mesmo sendo difícil, né, isso aí não isenta você de fazer o trabalho. Né? Fazer o trabalho. E, às vezes, nem sempre você tem a oportunidade de fazer certas avaliações que podem até ver a diferença entre uma musculatura e outra. Por exemplo, é muito importante para o jogador de futebol, para o corredor, ele ver a diferença entre os músculos posteriores e os anteriores. Mas isso você consegue ver com um aparelho isocinético, né, que você consegue fazer o concêntrico. E, às vezes, normalmente, os músculos posteriores da coxa eles são muito mais fracos que os anteriores. Isso é normal. Só que, às vezes, essa diferença é tão grande e o cara não foi avaliado, e isso pode... Não é que vai acontecer, mas pode ser que aconteça uma lesão por causa dessa diferença da musculatura. E aí, quando você sabe isso, o que você faz? Você começa a intensificar mais essa musculatura que é mais fraca. Né? Lógico, dificilmente o posterior da coxa ele vai ser tão forte quanto os anteriores, né? Os flexores do joelho. Vão ser mais fortes que os extensores. Mas você consegue, pelo menos, aproximar ali os parâmetros, né, de força entre as duas musculaturas. Isso é muito importante. Só que nem sempre você tem um aparelho na mão para fazer isso. Né? Mas o pessoal, assim, top de elite, assim, né, nível atleta top, disputa mundial, Olimpíada, normalmente eles fazem isso. Perfeito. E, mestrão, tu falou agora um bocado da parte posterior, né? E assim, eu tinha até conversado recentemente com aquelas resenhas de academia que a gente tem, né? Professores e tudo. E eu fico abismado, cara, em relação, meio que como se fosse cultural, né? Na academia, homens, mulheres, enfim, o pessoal que gosta de treinar perna, né? Lá com 6, 5, 4, 5, 6, 7 exercícios para quadríceps, no máximo 1 ou 2 para posterior de coxa, né? A gente já sabe que independente se tu colocasse, sei lá, 4 para quadríceps e 4 para posterior de coxa, a longo prazo, o posterior de coxa talvez não iria chegar a ter a mesma força, né, de um quadríceps. Talvez nunca chegaria. Mas assim, eu sempre vejo culturalmente, né, o pessoal treinando muito mais quadríceps, aí chega lá no posterior de coxa, faz lá aquela mesinha flexora, lá 3 séries de 15 repetições,
e segue a vida. Só um exercício específico. Na verdade, isso aí é um pouco de falta de conhecimento do próprio movimento. Porque você tem aí uma série de exercícios para os flexores, né, para isquiotibiais, uma série de exercícios. E, às vezes, a pessoa não tem conhecimento sobre isso. Por exemplo, os flexores do joelho, né, os isquiotibiais, eles são os músculos que mais se atrofiam com o envelhecimento. Então, talvez, nós devêssemos dar mais atenção até aos posteriores da coxa, incluindo o glúteo também, né, panturrilha, glúteo e os flexores, que os músculos anteriores. Porque só o fato de você pisar, né, no caminhar, você está ativando os anteriores ali. Né? Fase excêntrica ali, lógico, né? Pisou. Agora, muitas vezes esse músculo ele é pouco trabalhado, ele é pouco explorado por falta de conhecimento. Então, por exemplo, eu vou falar aqui do meu caso, né, particular. Atualmente, eu não compito mais com nada, só com a velhice mesmo. E todo mundo sabe aí, quem me acompanha, sabe que eu treino pesado, que meu treino é volumoso e pesado. Né? Pelo menos até antes da pandemia era. Né? Agora eu preciso voltar devagar. Mas assim, quando eu treino perna, eu não consigo treinar perna completa no mesmo dia. Primeiro que não consigo tempo. E o segundo, que se eu fizer isso, eu venho para casa aqui e não saio da cama. Então, olha só. Quando eu faço leg press, eu costumo fazer 8 séries, às vezes 10 séries de leg press. E vou fazendo sempre com pirâmide crescente, né? E não é sempre, mas às vezes eu termino com 550 quilos. Quer dizer, lógico, pega um cara aí que é bodybuilder, o cara põe até 1 tonelada, se quiser. Mas eu vejo poucos caras da minha idade fazendo esse tipo de treino. E aí, depois que eu saio do leg press, eu vou agachar. Faço lá umas 6 séries de agachamento, depois eu vou para o REC, aquele REC 45, depois eu vou para a extensora. E beleza. Só que, cadê o treino do posterior? Logicamente que, quando você agacha, quando você faz o leg press, não deixa de ter um certo trabalho ali, né? Tem um sinergismo, né? Lógico. Mas o que eu faço? No dia seguinte, eu treino normalmente ombro, né? E no outro dia, eu vou treinar só posterior. Só que aí, eu praticamente não faço flexão do joelho, não agacho, não faço nada. Eu faço a flexão, lógico, mas só no sentido de trabalhar o posterior. Então, por exemplo, eu faço lá o posterior alternado em pé na máquina, faço o posterior sentado, que é aquela, em vez de fazer a cadeia extensora, você faz a ação concêntrica no posterior, stiff, né? Treino panturrilha sentado, panturrilha em pé. Vou fazer aquela elevação do quadril quando você fica com o quadril para baixo, sabe, naquela máquina, você prende o pé, aí faz a elevação do quadril, trabalha o posterior, trabalha glúteo. Então, eu tenho pelo menos aí uns 5, 6 exercícios só para o posterior. E esse dia só treino de posterior, eu finalizo sempre com panturrilha. E às vezes eu vou para casa sentindo, porra, tá até já doendo. Né? Então é um jeito que eu tenho de contrabalançar isso. Agora, eu não consigo fazer todo esse treino completo num dia, não consigo. É puxado, né, mestrão? É puxado, é aí que eu falo, quando você treina em alto nível, assim, que tu chega no teu limite, cara, separa e tem muita gente que é receita de bolo. Ah, não pode separar a perna. Cara, eu só não perco meu cabelo porque eu não tenho mais. Cara, que dá vontade de arrancar quando eu escuto que o pessoal fala que não pode separar a perna. Ó, Né? exercícios que eu pouco vejo. Na academia que eu treino, é uma academia que só tem bodybuilder, só tem maromba, né? Então os caras treinam pesado mesmo. Mas em outras academias, eu pouco vejo o pessoal fazer stiff, eu pouco vejo o pessoal fazer levantamento terra, o sumô, né? Eu pouco vejo fazer.
Então, aí é que tá, mestrão, que eu costumo falar aqui no Rio de Janeiro. Tu tem dois tipos de pessoas que vão para academia, né? A pessoa que vai fazer a musculação, que é o pessoal lá que tira foto pro Instagram e tudo, fica na resenha, e o pessoal que vai para treinar, né? E quando eu digo vai para treinar, o pessoal já meio que pega uma característica de pessoas, né? E eu falo assim, gente, tu pode pegar uma pessoa de 80 anos de idade e falar que ela está treinando. Não é aquele cara, garotão de 25 anos que ele treina, é fortão ou vai competir em alguma luta, não. Tu pode pegar pessoas de 70, 80 anos por ter algum problema de saúde ou osteopenia, enfim, osteoporose, enfim, que tem que ir para a academia para treinar. Não ficar batendo papo, trocando aquela ideia, né, mestrão? Assim, eu acho que o que falta muito é o profissional que realmente eduque o aluno a fazer o movimento, né? Você vê, o levantamento terra é um exercício extremamente completo e importante. Eu vejo pouca gente fazer e alguns que fazem não sabem fazer direito. Curiosamente, quando eu estava nos Estados Unidos, eu via meninas de 11, 12 anos fazendo levantamento terra perfeito, fazendo arranco e arremesso com uma perfeição incrível. Mas por quê? É uma coisa cultural, né? Os americanos, eles treinam muita força desde criança, porque a maioria deles, como aqui o cara pega aquela bolinha e vai jogar no campinho, a maioria deles começa a lutar wrestling desde cedo, né? O cara que eu dava aula de jiu-jitsu na academia dele lá, eu fui ver competição do filhinho dele de 4 anos de wrestling. Chegou um dia e falou, o mestre, domingo o meu filho vai competir lá, o senhor vai lá ver? Eu falei, lógico que eu vou, fui lá ver. Era uma cidade, ficava ali uns 40 minutos da nossa, e fui lá ver o moleque competir, 4 anos de idade no wrestling. Aí, na academia do cara, o moleque fazia levantamento terra, com a barra, porra, sabe que coisa, certinho, né? Aqui, você pega atleta brasileiro de alto nível que nunca fez levantamento terra na vida. Não sabe nem agachar. Cultural, né? É cultural, é cultural. Eu, esses dias, se matriculou lá na academia. Essa academia não é a academia que eu trabalho. Eu só entro para poder dar personal e saio, né? Mas, por um acaso, apareceu um menino lá, 17 anos, 2 metros e pouco, jogador de basquete, mestrão. Aí eu tô dando lá no personal, lá na minha, que é lá com o meu aluno e tudo. Rapaz, eu tô vendo lá que o professor de sala, com toda a paciência do mundo, mestrão, ensinando ele a fazer o agachamento e tudo. Mas imagine aquela pessoa ali desengonçada para poder fazer o agachamento, né? Aí acabou que tu escuta conversando, né, eles ali conversando e tudo. Aí ele falou assim, cara, eu pratico basquete desde os meus 6, 7 anos de idade, foi mais ou menos a idade que ele falou. E ele falou, cara, aonde que eu comecei a treinar, a minha base foi basicamente só arremesso, correr pela quadra e basicamente isso. Quer dizer, o salto do basquete não havia, né? Tá falhando. Mestrão, é porque, é porque aqui no Rio de Janeiro está chovendo muito, mestrão. Provavelmente pode ser isso, tá atrapalhando um pouquinho aqui a live, mestrão. Mas basicamente é isso, mestrão. Eu fiquei bobo do rapaz ser jogador já indo para o profissional e não conseguia fazer um agachamento, né, assim direito. Eu vi que a professora, com a maior paciência do mundo, botou uma porção de variáveis para ele e, rapaz, o garoto ficou bem, bem complicado para poder agachar, até que ela teve que mudar, passar educativo para ele de mobilidade de tornozelo, joelho, quadril, para mais à frente jogar para ele coisa. É surpreendente isso, porque eu vou te falar. Eu me formei em educação física
no comecinho da década de 1980. Né? Naquela época, eu já escutava sobre isso. Naquela época, eu visualizava isso. Só que a gente está em 2021, cara, e essas coisas continuam acontecendo. Né? É impressionante. É impressionante. Aliás, naquela época, pouco se falava em treinamento de força para atletas. Isso é uma coisa muito antiga no leste europeu. Né? Eu morei na Rússia uma época, eu fui aluno do Matviev, eu fui aluno do Verkhoshansky, eu fui cobaia do Verkhoshansky, e o Verkhoshansky é o pai do treinamento de força especial, né, que ele criou em blocos e tal e coisa. E isso começou a vir para o Brasil no início da década de 1990, porque em 80 nem se falava nisso. E os russos, né, na verdade os soviéticos, porque era a União Soviética, eles já faziam isso desde o final da década de 1950. Então veja lá. Eu lembro que um grande professor que eu tive, que hoje é meu amigo, né, ele já está até aposentado, que foi um dos meus ídolos na época, que foi o professor Valdir Barbante, a quem até eu fiz uma homenagem, né, na minha tese de doutorado. O Valdir, ele foi um atleta excepcional, né? Ele era um arremessador de dardo, ele era um decatleta excepcional, de alto nível, e ele treinava muito, mas muito força. Né? Ele foi fazer o doutorado dele em Iowa, nos Estados Unidos, por conta dele já ter tido uma carreira atlética, né, no atletismo muito boa e tal. E ele era um cara que treinava muito força. E ele falava assim, ó, o que eu vi de treinamento de força nos Estados Unidos, na universidade, eu nunca vi em lugar nenhum no Brasil. Então, isso, cara, isso tem 40 anos. Né? Imagina. Pô, daqui a Eu pouco, falo, daqui a pouco eu vou fazer 40 anos de formado. Tem mais, né, tem 50 anos isso. Né? mestrão, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas assim, eu falo que o treinamento de força, né, em si, ele é a base para todos os esportes. Lógico. Eu não consigo visualizar até um cara lá, o jockey lá em cima do cavalo, um piloto de Fórmula 1, enfim, a dançarina de balé, o lutador de vale tudo, não consigo imaginar essas pessoas Nem jogador não de xadrez, treinando. porque ele vai passar muito tempo sentado, Sentado, manter a postura. treinando Eu jogar falo isso. e treinando competir. Então, nem o jogador de xadrez escapa do treino de força. Né? Eu falo que é o alicerce, é o chão da casa. É É, o chão da casa, é o chão do teu esporte, independente do esporte que você faça. Se você faz dança, que infelizmente o pessoal acha que dança não é esporte, mas se tu faz dança, hipismo, xadrez, qualquer tipo de esporte, se tu não faz um treininho de força, tu já está correndo atrás. E ó, muito. ainda bem que vocês aí no Rio, vocês têm aí acesso ao meu amigo Belmiro Freitas de Sales, né, que é E o Alex Souto, né, da nova geração. é, Então, o Belmirão está aí no Rio, está aí perto de Ipanema. Ah, tem aí outros profissionais muito bons que eu conheço. E vocês podem ter acesso a eles, né, com mais facilidade, porque já estão próximos aí. Mas realmente
esse finzinho da nossa live. Pô, tá chovendo muito aí, hein? Mestrão, tá conseguindo me ouvir, mestrão? Agora eu tô. Tá chovendo Ouvi de muito boa, aí pelo mestrão? jeito, hein? É. Não, não, não tanto, mas está paralisando toda hora a internet aqui. Mestrão, vou. Também o tempo está quase acabando, está faltando 5 minutinhos antes que o Instagram derrube a gente. Cara, o tempo está aqui e é pancado. Vem aquela pancada de 3, 4 minutos, é a hora que trava, quando começa a chover aqui, é a hora que trava, aí para de chover aqui, a internet volta. E olha que eu estou usando pelos meus dados móveis, não estou nem usando o Wi-Fi da casa. Mas Antes da eu gente queria, antes que me só derrubem, diga lá, mestrão. terminar, só para a gente mandar aquela corrente lá para o Capitão Brum, que essas horas é capaz de ele estar entubado já, lá de Rio das Ostras, teu conterrâneo. E sabe que o cara é enorme, com quase 1,90 m, grandão, 1,120 m, tatuado, enorme. Mas o vírus não quer nem saber. Quanto maior, melhor, porque ele se reproduz lá dentro com mais fácil, mais facilidade. Então, né, aquela corrente para o Capitão Brum e alertar todo mundo aí para manter o distanciamento, para usar máscara, porque eu estou vendo que aí no Rio, tanto lá em Santos, aqui em Curitiba também, galera não está nem aí, né? Os caras estão fazendo festa e aglomerando, e a situação é grave. O bicho aqui no Rio de Janeiro está pegando, infelizmente, mestrão. Eu vejo na rua, pessoal andando na rua tranquilamente, sem máscara, dentro de ônibus, de metrô, trem, como se não houvesse o amanhã. Só que o amanhã tem, né? Infelizmente. E Tem andando sem máscara. o amanhã para o humano ou para o vírus, né? É Hã? isso. É isso. Mestrão, queria mais uma vez te agradecer, tá? Obrigado aí pela oportunidade de fazer a live junto comigo. Só tenho a te agradecer e os e Você mandar um abraço pro Cabo Cancha aí que está na área, ficou aí com a gente até o final. é meu escudeiro Cabo fiel. Cancha, tamo junto. Então é isso aí. Feliz Mestrão, Páscoa para você, aos seus familiares aí, para toda a galera que está escutando a gente. obrigado. Pra gente, mestrão. Os Dismissed. Valeu, galera.